Então, tudo que nós falamos aqui no curso eu estou gravando e vai ficar nessa pasta depois que a aula acontece, passa algum tempo, algumas horas, eu coloco o vídeo gravado da aula naquela pasta para quem quiser assistir e não for ao vivo também, certo? E qualquer material que nós formos desenvolvendo, programinhas que nós formos fazendo juntos, versões dele eu vou lá e coloco na pasta também. Então, só para entrar no mérito da coisa, vocês aqui tem uma planilhazinha aqui do formulário do Google, né? Vocês têm interesses variados. Eu chutei alguns programas aqui, alguns problemas que são problemas que eu já vi em artigos ou que eu mesmo já trabalhei, que poderiam ser interessantes como aplicações em várias áreas do conhecimento. Você vê que a distribuição de desejo de vê-los aqui é bastante democrática. Como vocês usaram na ementa, eu deixei nas últimas 2 aulas do curso para lidar com isso. Para lidar com esses problemas propostos, nós vamos escolher alguns deles ou todos eles, se der tempo, naquelas 2 últimas para ser resolvido. E também serviu para eu ter uma ideia da curiosidade intelectual de vocês no que diz respeito à própria linguagem, né? Então, a maior parte de vocês quer usar em algum projeto a linguagem Python, e em segundo, usar, né, para graduação, pós-graduação, e um segundo lugar que é aprender programação em si, né? E pelos perfis de pessoas que estão marcadas ali as formações, são diversas. Eu vou usar aqui um vocabulário supondo que, supondo que eu não estou supondo que todo mundo sabe o que é programar, nem que sabe o que é linguagem de programação, então eu vou ter de ir paulatinamente nisso. Para as pessoas que sabem, tipicamente formadas em engenharia ou em física, como nós temos alguns aqui, ó, física, engenharia civil, mecânica, engenharia elétrica, as pessoas, eu peço ter um pouco de paciência com essas coisas mais básicas, mas também prestar um pouco de atenção, porque eu vou tentar falar sobre a linguagem Python e sobre as suas aplicações de um ponto de vista moderno e comparativo. Então pode ser de proveito mesmo se você já programa em alguma coisa, né? Não só nessa linguagem aqui. Então, em primeiro lugar, como vocês todos têm, quase todos têm um viés ou técnico ou científico de uso da linguagem, ou pedagógico no sentido de curso superior, pós-graduação, então a distribuição vou indicar para vocês que vocês entrem aqui no Anaconda Python. Isso aqui está tudo gravado, tá? Não precisa anotar agora, vocês podem rever depois. Então, esse aqui é uma distribuição, é um pacote já com tudo que há de mais comum para uso de Python, tanto para computação científica quanto para bancos de dados, assim por diante. Ele junta esse monte de ferramentas que você está vendo aqui, que derivam da linguagem Python, certo? E, inclusive, o próprio Python básico. Você poderia ter instalado, você poderia ir atrás do Python apenas como, eu quero fazer um download do Python download. Então, você vai lá, entra e faz o download. Isso vai lhe baixar apenas a linguagem básica, né? Você vem aqui, ó, download Python na versão 3. Existe ainda um debate, Python 2, Python 3, que eles não são compatíveis completamente, tem algumas discrepâncias de linguagem, mas o Python 2 já está sendo descontinuado, tudo bem? Então, Python 3 de aí em diante. Então, aqui você escolhe o seu sistema operacional e baixa para a sua linguagem, para Mac, para Windows, para Linux, para qualquer uma. Mas eu acredito que para vocês ir por aqui é um caminho desnecessariamente longo. Você já vai direto aqui nesse Anaconda que junta, você aperta aqui Download e vai juntar todas essas coisas. Você tem o Jupyter, que eu vou usar para mostrar, o Spider, que é um ambiente de desenvolvimento de computação científica muito parecido com o MATLAB, só que, né, em Python, NumPy, que é o pacote de processamento de sistemas lineares e álgebra linear, matrizes, SciPy, computação científica, né, que tem as funções de simulação, equações diferenciais, cálculo, assim por diante, e gráficos, Numba, Pandas, gestão de banco de dados e vários outros aqui. Matplotlib, que é para gráficos em 2 dimensões, 3 dimensões, Conda, que é um gestor de pacotes, e o TensorFlow, famosíssimo para redes neurais de aprendizado de máquina. Né? Então aí você baixa, ainda está se oferecendo aqui para Python 2, mas eu fortemente desaconselho, eu não uso mais. Vou aqui para a versão do Python 3 e baixa aqui o pacote, você vê que ele tem um instalador e é por aqui que você instala para começar a usar. Bom,
Existe uma outra opção, caso você não queira instalar ou você esteja usando provisoriamente um computador, de usar uma coisa que é o Google Colab. Então você entra aqui. O Google Colab, se eu for descrever de forma simples, ele é como se fosse o Google Drive, só que para programação. Você tendo uma conta do Google, você consegue entrar nesse ambiente e ele vai lhe permitir uma espécie de um caderno, de um bloco de cadernos em que você consegue não só escrever texto, mas também programar em Python e em algumas outras linguagens também. Então você tem exemplos prontos, né? Que vocês podem acompanhar. Cada um desses é um pequeno tutorial, né? De que essa plataforma faz. E se você olhar aqui o que ela faz, ó, você iniciar um novo caderno. Esses aqui são o que eles chamam de caderno, né? Essa coisa preenchida que tem texto, que tem vídeo, que você pode montar e tem códigos em linguagem Python. E você vai notar que esses códigos são executáveis. Essa graça disso aqui é que eu não precisei instalar. Eu tenho aqui o Anaconda instalado no meu computador para usar, mas no Google Colab eu estou usando no computador, como eu falei, em que eu não preciso ter o Python instalado. Ele vai rodar na nuvem do Google, certo? Tem algumas limitações, você tem uma dificuldade de enviar os arquivos, ler os arquivos, baixar de volta para usar, mas é uma alternativa, né, que você pode escrever o código aqui simples e observar os resultados aqui, direto no navegador. E lógico que você precisa ter a conexão de internet, porque isso tudo vai rodar na nuvem. Né? Se você instalar o Anaconda, não, você tem tudo instalado no seu computador, não precisa de internet, não precisa ter conta do Google, e você vai conseguir fazer as coisas com processamento maior, com os arquivos disponíveis no seu computador também. Bom, então, para você começar depois, como você já viu, ou você vai instalar o Anaconda, ou abrir aqui uma área no Google Colab usando uma conta do Google, em que você aqui vai preencher o seu código e o seu texto. Nós vamos já lidar com esse assunto aos pouquinhos, tudo bem? Então, a primeira, vou fazer primeiro uma abordagem rápida histórica aqui de como que as coisas são e de onde que o Python e as suas ferramentas científicas se situam dentro da pesquisa, só para não ficar uma coisa, por que isso, por que aquilo, né? E aí depois nós fazemos um pequeno exemplo. Eu falei na próxima aula, quarta, que nós realmente começamos a programar de fato. Bom, eu acho que vocês talvez já tenham ouvido falar, para fins próprios, né, para fins didáticos ou científicos, de precisar de alguma ferramenta para fazer conta e fazer gráfico. Basicamente é isso. E as contas que nós geralmente precisamos fazer são do tipo processamento de sinais, filtrar um sinal, ou então simular alguma coisa, ou então resolver uma equação, ou então resolver um sistema linear, ou então resolver um conjunto de equações, resolver equações diferenciais, ou então fazer estatística, teste estatístico, teste T, ANOVA e outros tipos de teste sobre dados que você mediu. E fazer uma variedade de gráficos para isso. Então, eu acho que a força dominante, se você puder identificar um mercado para isso, é o MATLAB, certo? É o meio que padrão industrial daqui. Existem suas alternativas, uma ferramenta antiga é o Matemática, que depois derivou na linguagem Wolfram, né? Certo? Que é mais restrito ao mundo aí da matemática e física teórica, porque o seu ponto forte é a computação simbólica. Existem outros, MATCAD, assim por diante, mas esse aqui, feliz ou infelizmente, para o bem ou para o mal, se tornou um padrão, principalmente porque ele tem uma linguagem concisa, certo? Você consegue escrever matrizes e variações de matrizes de forma muito, e lidar com matriz no MATLAB de forma muito ágil. Só que existe dependência de você aprender a pensar no esquema MATLAB, aprender a pensar na forma de matriz. Você que não é de ciências exatas, olha, a matriz é uma tabela, lembra do colégio? É uma tabela, só que é uma tabela que se atribui a operações matemáticas, uma tabela com álgebra. Então você tem um punhado de números em que cada linha significa alguma coisa e cada coluna significa uma outra coisa. Por exemplo, cada linha seria uma medida que você fez de uma propriedade
qualquer. Eu medi a profundidade, a temperatura e a pressão atmosférica num rio no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. Pronto, eu montei uma tabela e isso é uma matriz. Bom, o MATLAB por si, ele se tornou meio padrão, muitos artigos referenciam o MATLAB. Qual que é o problema do MATLAB? Número 1, o problema do MATLAB ele custa bastante. Os institutos ficam na dependência de licença. Outra coisa é que ele não é uma linguagem de programação completa. Então, se por um lado ele é caro, mas ao mesmo tempo ele não tem tudo que uma linguagem de programação tem. Ele tem uma infinidade de ferramentas orientadas para a computação científica, como eu falei, até o mais usado para isso. Mas eu não consigo fazer programas independentes dele. Até consigo se usar lá o compilador de C, mas ele é limitado a alguns pacotes. Bom, aí existem outras ferramentas, lógico. Uma das mais conhecidas, que é gratuita, é o R, certo? O R é um programa à semelhança do MATLAB, certo? Ele não é uma linguagem de programação, é um programa que você instala no seu computador e uma das suas vantagens é que ele é livre, né? Gratuito, certo? Ele tem uma linguagem própria também para você trabalhar e ele é fortemente otimizado para estatística. Então, esse é o campeão para essas coisas de estatística. E se você vai fazer só estatística, talvez ele seja a melhor opção, principalmente porque ele não é grande, é um programa relativamente pequeno comparado com qualquer outra coisa que nós falamos aqui. E ele tudo está mais ou menos redondo para fazer estatística, gráficos de estatística, análise de estatística, certo? Você precisa até entender menos estatística para usá-lo. Aí nós temos o Python. Python é uma linguagem de programação. Em princípio, originalmente é uma linguagem para usar em navegadores de internet, em dispositivos ou em programas de computador mesmo. Só que o Python cresceu bastante no sentido de desenvolver pacotes científicos como esses que eu mencionei aqui. Por exemplo, a coisa começa com o NumPy, que lida com matrizes, uma linguagem um pouquinho diferente do MATLAB. E depois o SciPy, Scientific Python, que é um conjunto de funções. E você vai ter simulação, estatística, tudo ali dentro. Basicamente com esses dois. Aqui nós temos algumas ferramentas a mais, que é o que nós vamos usar aqui, que é, por exemplo, o Jupyter, que é uma forma de você... É um editor para essa linguagem. Tudo bem? Então, Jupyter Notebook, né? Jupyter Notebook é um editor para a linguagem Python. Bom, antes de começar, eu já vou mostrar para você que o Python, ele, assim como qualquer linguagem de programação, você escreve um arquivo de texto. Ele é uma linguagem geralmente interpretada, quer dizer, você tem um arquivo de texto, você tem o Python instalado no seu computador e ele roda, ele executa quando você pede, e o arquivo de texto é o seu código, aquilo que você faz. As linguagens compiladas, eles geralmente são mais rápidas, você produz um arquivo executável e é esse arquivo que você executa, certo? É possível fazer isso com Python também, usando alguns pacotes específicos deles, mas não é o que a gente faz normalmente. Então, geralmente se escreve um código. Então, você poderia escrever em qualquer arquivo de texto, em qualquer editor de texto. Mas nós podemos também escrever num editor de texto específico chamado IDE, Ambiente de Desenvolvimento Interativo, Interactive Development Environment, que é uma janelinha em que você permite, que lhe permite algumas facilidades. Por exemplo, ele completa os comandos de Python caso você não lembre de memória, ele coloca cores, facilita o acesso aos arquivos e aos gráficos, por exemplo. Bom, dentro de tudo isso, se você, por exemplo, instalou o que eu chamei aqui o Anaconda, se você instalou o Anaconda, você vai ter instalado no computador essa janelinha aqui. É um programa que vai ter sido instalado. Com algumas ferramentas que já são muito usadas, que já vem pronta. Né? Eu vou dar ênfase aqui ao Jupyter Notebook e ao Spyder. Esses dois. O Spyder é um ambiente muito parecido com o MATLAB, só que em Python, e o Jupyter é uma forma de programar Python em cima do navegador para você fazer como se fosse uma paginazinha de internet, em que tem o seu código que pode ser executado e você pode colocar texto, parecido com o que o Google Colab faz, só que
local, no seu computador, sem precisar de internet. Você vai ver também que o Python tem esse RStudio, né, que é para você usar código de R dentro dele. Isso é possível. É uma coisa bastante interessante, que dentro do Python você pode chamar o R para fazer alguma coisa, se você preferir. Existem outras coisas aqui, mas que já estão um pouco fora do nosso escopo. Se eu, por exemplo, abrir o Jupyter Notebook, apertar aqui, lançar, eu fico com uma janelinha assim. Esse é o Jupyter. Você vê que ele vai mostrar aqui as pastas que eu tenho disponíveis, certo? Em algum lugar. Tudo bem? E aqui eu posso criar o meu primeiro programa usando o Jupyter. Eu vou começar com o Jupyter porque ele é mais bonitinho, mais organizado, isso ele dá principalmente para fins didáticos. Tudo bem? Depois, mais para frente, eu mostro que é possível programar em Python usando outras formas, por exemplo, o Spider. Bom, então, repassando, como foi que eu cheguei até aqui? Eu cheguei até aqui instalando o Anaconda Cloud, ou o Anaconda, lá no... Aqui, instalando a distribuição do Anaconda, que tem todos os pacotes já prontos, que geralmente são necessários com Python. Lógico, eu poderia instalar só a linguagem Python e depois os pacotes que eu preciso, mas, via de regra, isso aqui é mais simples. Depois do Anaconda instalado, eu abro a janela do Anaconda, Anaconda Navigator, e inicializo aqui, entre as várias coisas que eu posso inicializar, é o Jupyter Notebook, que ele vai abrir o seu navegador, rigorosamente, com essa telinha aqui. E aqui tem as pastas, onde você pode salvar os arquivos, ler os arquivos, e onde você pode executar. Os arquivos em Python são arquivos texto, como eu já expliquei, com extensão, né, depois do nome, no nome do arquivo ponto e as letrinhas .py, py. O Jupyter, como ele, além do código, ele também tem essa coisa do HTML, que pode inserir vídeos, etc. Ele tem uma extensão própria que é o .pynb, Python Notebook. Vocês vão acostumando com isso aos poucos. Aqui você tem quais os programas que você está rodando, veja, nenhum, né, e quais partes dos processadores você está usando, se você tiver vários processadores. Aqui eu posso inicializar um novo programa em Python, new, veja, new Python 3. Então, como eu instalei o Anaconda para Python 3, e essa é a janelinha que nós vamos começar usando já na próxima aula. Aqui você tem uma linha branca, aqui, onde eu digito texto ou código, texto se eu estiver explicando, se eu estiver descrevendo o que eu vou fazer, e permite até fazer umas coisas sofisticadas, colocar em negrito, colocar em itálico, colocar lista, colocar figura, inserir vídeo, como se eu estivesse fazendo, isso é muito útil para pesquisa, uma espécie de caderno de estudo, já com as explicações que eu quero, e códigos que são executados aqui na hora. Você manda executar por aqui, certo? Você manda executar por aqui. Só um segundo. Então, é aqui que eu vou executar, eu vou selecionar se é código, se não é, e ao executar aqui, eu tenho a possibilidade, ele vai executar no computador esse Jupyter, tudo bem? Ele vai executar no computador, quer dizer, eu tenho o Python instalado, eu tenho os pacotes todos instalados porque eu instalei o Anaconda, tudo que eu fizer aqui está sendo executado dentro do meu computador, na estrutura de pastas que está ali, que está apresentada aqui, certo? Se eu tenho a opção de fazer tudo isso sem instalar nada, só para brincar agora, já imediatamente, ou se eu estou num outro computador, lembra que eu mostrei a opção do Google Colab. Veja que ele parece muito, na verdade, o Google Colab ele roda uma espécie de Jupyter, né, adaptado para os servidores do Google. Então, você vai rodar sem ter de instalar nada, numa situação muito parecida, usando a mesma ideia. Eu posso escrever código e posso escrever texto e explicar as coisas, certo? Então, vou dar um exemplo muito trivial e muito direto de um programinha muito besta, muito simples, que eu estou rodando aqui no Jupyter. E aí isso vai servir para a gente entender como que funciona a ideia de uma linguagem de programação para algumas pessoas que não sabem nada sobre programação. E a ideia de como funciona o Python e o Jupyter e a computação científica com ele. Então aqui, ó,
apesar de você ter uma janela que parece um editor, e parece porque isso aqui também é um editor, você tem alguns trechos, alguns, se fosse alguns parágrafos, que aqui são chamados de células, que são executáveis, que têm a propriedade de ser executado, de fazer alguma coisa de acesso direto ao processador, que não é só texto, que não é só imagem. Então, eu venho aqui ó, e escolho, por exemplo, Markdown. Markdown é texto, então eu vou começar a explicar aqui, né? Eu posso usar um sustenido aqui, hashtag, para dizer o que eu vou fazer aqui, ó. Por exemplo, lançamento horizontal. Se eu coloco esse sustenido, esse hashtag, ele transforma em título, né? Eu posso usar dois para ser um subtítulo, né? Exemplo de aula. Veja que eu estou escrevendo texto aqui. Pronto. Eu descrevi alguma coisa, eu poderia ter escrito com equações, com figuras, poderia ter inserido aqui, ó, você vê que você pode inserir células acima ou abaixo, que você pode colocar, editar outras coisas, nós, com o tempo nós vamos usando mais detalhes disso. Você aperta Enter, você pula de linha de dentro da célula. Se você apertar Shift Enter, aí está terminado a célula que você digitou, ficou aqui formatado bonitinho, e eu vou para a próxima célula. Veja que o padrão aqui, ó, código. Estou escrevendo código. Se eu quiser escrever mais texto, Markdown, que é uma linguagemzinha que permite essas formatações. Bom, e aqui eu vou fazer aqui eu vou fazer código. Então, eu vou começar fingindo que todo mundo sabe alguma coisa, mas depois eu vou explicando para vocês se ambientando ao que acontece. Vamos dizer, ó, se toda vez que eu venho aqui e escrevo g igual a 9.81, por exemplo, eu estou dizendo que existe na memória do computador um espacinho reservado e que esse espacinho vai ter o número 9,88 gravado. Esse espacinho tem uma posição dentro da memória. A posição da memória nós chamamos de endereço. Esse endereço é um número elegível para nós, não é um número complicado, mas que nós apelidamos de G. E aí esse sinalzinho de igual, que é a atribuição, diz tudo isso. Reserva o espacinho na memória, atribui o valor e me diz que o local dessa memória tem o sinônimo de G, certo? É isso que quer dizer uma linha, e isso em geral é a mesma coisa para quase todas as linguagens de programação. Né? Estou adiantando aqui. Então, G igual a 9,81. Então, G é a minha gravidade, né? Para esse probleminha. E eu vou definir outras coisas agora. Vamos dizer que existe uma velocidade inicial, por exemplo, 2 de 2 metros por segundo, entre, que é uma velocidade na horizontal, e vamos dizer que existe uma, com a gravidade e a velocidade horizontal, eu vou, o que mais que eu preciso para escrever? Quais são as equações horárias? Né? A posição x e a posição y, conforme você estudou lá no colégio, de uma parábolazinha que teve um lançamento. Vamos só rever? Só para usar de exemplo, eu estou fazendo isso aqui apenas para usar de exemplo. Então, eu vou colocar aqui uma massinha lançada com a velocidade v0 na horizontal e ela vai cair com uma parábola. E é essa trajetória que eu quero ver. Então, o movimento horizontal é uniforme, então eu tenho que a posição x é a velocidade vezes o tempo, simplesmente. E a posição y, olha, se eu denotar que a posição y é uma certa altura em que ele começou, h, até o chão. Então, lembra da equação horária da parábola aqui para lançamento? É a posição inicial. Na verdade, é assim, né? X é x0 mais vxt. É posição horizontal, posição inicial mais velocidade vezes tempo. Y é igual a y0 mais velocidade em y vezes t mais metade da aceleração vezes tempo ao quadrado. Isso era do colégio, né? Só lembrando aqui.
Então, a posição inicial, existe uma velocidade em y? Não, começa em zero, então esse termo é zero. E existe uma aceleração que é a própria gravidade e ela é para baixo, no sentido negativo em que eu pus a orientação do y e do x, então é menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. Então eu tenho aqui as duas equações horárias, para o movimento de um lançamento horizontal. Tudo bem? Continuando. Eu vou dizer ó, que ele saiu de uma altura inicial, volto aqui na célula que eu estava escrevendo, de uma altura de 12 metros de altura. Tudo bem? Então aqui estão definidos os parâmetros. Então, Shift Enter. Pronto, veja que apareceu o númerozinho 1 aqui. Veja que apareceu o númerozinho 1 aqui. Esse númerozinho 1 significa que ele foi executado, e foi inclusive primeira célula a ser executada no processador do meu computador, usando aqui o Python 3. Tudo bem? Inclusive, se você agora voltar lá, nessa aba que tinha quem estava rodando, você vai notar que tem aqui ó, um caderno .ipynb sendo executado com Python 3. Eu posso inclusive apertar aqui Shutdown, se acontecer algum problema, se eu fizer um programa que não termina nunca, e eu vou travar a execução desse caderno aqui, certo? Eu vou matar a execução, vou encerrá-la. Bom, aí eu me arrependi do que eu fiz aqui, eu quero colocar mais informações do meu texto. Isso é interessante para explicar melhor o que eu estou fazendo. Então, ó, cell, insert cell above. Então, eu venho aqui, ó, inserir mais uma célula acima, eu vou colocar markdown, então eu vou colocar aqui, ó, parâmetros, coloquei uma a mais, edit, delete cell, muito bem, parâmetros do lançamento. Para explicar melhor, ó, o que vai ter aqui são parâmetros do lançamento, tudo bem? Shift Enter, selecionei a próxima, são esses daqui. Agora que eu tenho esses parâmetros, eu vou calcular para um instante de tempo. Para um instante de tempo, por exemplo, de 3 segundos, eu posso calcular a posição X e a posição Y, certo? Vou Shift Enter. Quando que eu separo Shift Enter e quando que eu não separo? Absolutamente opcional. É natural que você agrupe nas mesmas células conjuntos de execuções que tenham algum significado conjunto, né? Ali, ó, G, V0, H, essa é uma definição do problema. Depois o T é onde o instante de tempo que eu quero calcular a resposta e por último é a resposta. Em que lugar que está essa massa depois que ela foi lançada? Deixa eu só corrigir aqui o simular. Muito bem. Então, se eu vier aqui agora, sempre Shift Enter, tá? Para executar de novo aquela. Veja que quando eu executei Shift Enter aqui de novo, o número mudou, porque ele foi executado a terceira célula que foi executada, agora virou a quarta, porque ela foi executada novamente. Então agora X é igual a V0 vezes T. V0 vezes T, e eu venho aqui, Y é igual a H menos meio ou 0,5 vezes G vezes T de T ao quadrado. Certo? Ao fazer Shift Enter, ele executou. Eu posso agora fazer print, imprimir na tela. Ou, lógico, eu posso só digitar o nome da variável, Shift Enter, ele me mostra que número que está ali. Se eu digitar Y, Shift Enter, ele me mostra o número que está ali. Então, ele está na posição, já depois de 3 segundos de queda, ele já está em menos 32 metros, né? Abaixo do solo, quer dizer, travou no solo. Vou colocar um valor menor aqui, ó, em 0,7 segundos, executo novamente, Shift. Agora eu tenho de executar aqui novamente para fazer a conta de novo. E agora ele ainda está em 9 metros. Olha. Começou em 12, caiu só um pouquinho. Certo? Então, maravilha. Y. Agora eu calculei para um instante de tempo. Se eu venho aqui e troco um instante de tempo de novo, Shift Enter, eu posso obter de novo a solução de onde está essa massa. Vou usar o comando print para ficar mais simpático. E vou dizer aqui, ó, x, 2 pontos, e o valor de x, espaço y, 2 pontos, e o valor de y. Veja, print é uma função que imprime na tela.
né? Imprime aqui na célula o que eu quiser, e eu vou separando por vírgulas aquilo que eu quero que seja impresso. Então eu coloquei entre aspas um texto, x é a variável, entre aspas outro texto, y é a variável. Então só para dar um nome. Aí já começa nós entrarmos, eu estou fazendo aqui, primeiro fazendo para depois explicar, para vocês terem uma sensação. Isso daqui é já o primeiro momento que nós temos contato com tipos de variáveis. Então, quando você coloca coisas entre aspas duplas, assim, você está escrevendo um texto, que nós chamamos geralmente em programação de string. É um caractere depois do outro. Então aqui, ó, eu coloquei um caractere x, o caractere dois pontos, o caractere espaço. Depois, vírgula, eu quero imprimir o número que está em x. Depois, vírgula, eu vou imprimir o texto. Tudo isso é característica da função print. E depois eu quero imprimir o número que está em y. Bem, então, esse aqui foi um mini problema, de um probleminha de física do colégio sendo resolvido aqui numericamente. Apenas como introdução para você ver onde que as coisas se executam e como que as coisas são digitadas, certo? Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta até esse momento? Não? Tudo tranquilo? Vocês têm um bate-papo aí, já observaram que vocês têm um bate-papo na mão, e com o bate-papo vocês podem fazer perguntas aqui enquanto eu falo. Também pode me interromper. Tudo certo, muito bom. Se eu estiver sendo muito básico também, vocês me avisam, ou se estiver acelerando, porque o público aqui é diverso, né? São pessoas de várias formações e o nosso objetivo é a aplicação. Bom, tendo visto isso aqui, ó, eu entrei no detalhe e digo, ó, veja, cada uma dessas coisas, cada vez que eu faço igualzinho aqui, lembre, isso eu estou colocando na memória um valor e atribuindo um nome para o endereço em que está esse valor. Você também viu aqui esse negócio print. Print é o que nós chamamos de função. O nome da função entre parênteses os argumentos. Uma função faz alguma coisa, ela faz algum cálculo. Você logo aprenderá a fazer as suas próprias funções. Mas essa função tem a atribuição de mostrar na tela alguma coisa, de imprimir, colocar os caracteres que representam o número que está ali. O que quer dizer isso? Porque veja, o número x foi calculado aqui, ó, V0 vezes t. Ele é um número em código binário lá no processador do computador. Aqui ele vai se tornar uma sequência de caracteres para ser impresso na tela um do lado do outro. O número 1, o caractere ponto, o número 8, o dígito 8. A mesma coisa para o y, dígito 8, caractere ponto, dígito 0, dígito 2, dígito 6, dígito 9, dígito 5. A função print faz isso. Agora eu vou tentar estender um pouquinho a coisa e imaginar, bom, eu não quero só para um instante de tempo, eu quero conhecer um comportamento amplo, eu quero ver um monte de instantes de tempo, bem? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma sequência de números em T. E para isso eu vou usar algumas funções que já são características do uso de operações matemáticas. Então, o primeiro pacote, é o primeiro conjunto de funções que tem as propriedades que a gente chama de pacote, eu vou colocar aqui agora. Então, eu vou inserir logo no começo, insert, cell above, e eu vou fazer uma linha aqui que é muito comum para nós, que é import NumPy. Então, quando eu coloco import, quer dizer que eu vou tentar usar coisas que não são exatamente linguagem, o núcleo da linguagem Python. Não é só conta simples, imprimir na tela e ler do teclado, etc. São coisas que são específicas. Então, NumPy é o pacote que tem uma série de funções matemáticas, quase todas que eu vou precisar. Enquanto que SciPy tem o pacote que tem quase todas as funções e propriedades científicas. Então, dentro desse NumPy está a função raiz quadrada, a função tangente, a função seno, a função cosseno, e o modo de se lidar com matrizes, com tabelas. Então, ao fazer import NumPy, essas funções ficam disponíveis aqui. Então, se eu fizer aqui, executar Shift Enter, veja que ele demorou um pouquinho para escrever, com um asterisco ali, que foi o tempo de carregar todas as funções. Agora eu consigo fazer coisas que o pacote NumPy me permite fazer. E essas coisas, só que para fazer essas coisas eu preciso acessar essas coisas de dentro do pacote NumPy. O que quer dizer? Por exemplo, se eu quisesse calcular a raiz quadrada de um número,
Eu sei lá, de memória e de olho consultar o manual, de que a raiz quadrada é a função sqrt. Então eu precisaria digitar numpy.sqrt de 4, por exemplo, Shift Enter me daria 2, certo? Um tanto desgostoso de fazer isso repetidamente, especialmente em programas que são científicos. Se você é um programa que, num certo instante, você precisa de uma função matemática, depois nunca mais, é um assunto. Agora, nós geralmente estamos fazendo programas que usam muitas funções matemáticas. Então, isso aqui fica desinteressante. Duas estratégias. Uma é, se você quer importar só uma função, por exemplo, eu vou usar só a função raiz quadrada, então, from numpy import. Aí a função que eu quero, sqrt. Tudo bem? Agora, existe a função sqrt, só ela. Certo? Porque eu selecionei do pacote NumPy a função sqrt. From NumPy, import sqrt. Certo? Outra alternativa, e eu posso passar uma lista. Eu quero a função raiz quadrada e a função tangente e a função seno. Pronto. Importei a lista de três funções dentro desse pacote. Eu consigo usá-las aqui agora de forma transparente. Tangente de 2. No caso, isso aqui é em radianos, né? O padrão. Outra alternativa, mas eu uso muito funções matemáticas, eu quero importar todas. Então tá bom, from NumPy import asterisco. Bem? Então aí todas as funções ficam disponíveis dentro do pacote NumPy. Isso é comum com programas pequenos e facilita para você não ter de escrever o nome do pacote que você importou e ponto. NumPy.sqrt. Para dizer, o ponto é um separador de atribuição. Com o tempo vocês vão vendo que eles têm mais funções, mas no caso é ver uma coisa que está dentro desse objeto, que no caso é um pacote chamado NumPy, certo? Isso é bastante usado, tudo bem, é bastante usado, mas não é considerado muito, vamos dizer assim, higiênico, tudo bem? O Guilherme aqui está perguntando, qual é a diferença entre import NumPy, import NumPy. Eu importei o pacote NumPy com todas as funções matemáticas. Elas estão aqui disponíveis para ser usadas, desde que eu as invoque explicitamente pelo nome de NumPy. Então, numpy.sqrt 4. Eu preciso escrever NumPy ponto. Certo? Dizer, a função sqrt está dentro do pacote. Eu importei o pacote, mas ela está ali constrita dentro do nome NumPy. Agora, se from NumPy import asterisco, agora as funções que estão dentro do pacote NumPy, elas não foram só importadas, elas foram importadas e externadas aqui. Eu não preciso mais chamar NumPy sqrt. A sqrt já existe, certo? Toma cuidado que quando você executa essas linhas de código, você executa uma, executa outra, aquilo foi executado. Então, se eu já importei uma vez, já está importado, tudo bem? Se eu já importei uma vez, já está importado. Eu preciso abrir outro arquivinho, ou então apertar stop aqui, e matar a minha execução e começar de novo. Porque aí eu esqueci todas as importações que eu fiz. No caso, como eu já importei tudo de dentro do NumPy, já vai tudo funcionar mesmo que eu troque ali, porque eu já executei a importação toda. Certo? Então eu posso vir aqui, apertar o stop, mato tudo que eu executei e começo de novo. Vou matar o kernel. Leva um tempinho. Kernel é o núcleo, né? É a parte que está sendo separada do processador e da memória para executar essas coisas que eu estou fazendo. Aí eu venho aqui, reiniciar. Pronto, agora eu tenho de executar tudo de novo, senão nada funciona. Bem? Então agora eu tenho de, olha lá, 1, 2, 3, até a contagem passou a funcionar de novo. Essa coisa de importar tudo dentro de um pacote pode parecer tentadora, mas quando você vai, e nós vamos precisar de vários pacotes, o pacote de equações diferenciais parciais, o pacote de cálculo estatístico e teste de inferência, o pacote de gráfico 2D, 3D, e essas coisas vão se acumulando, você começa a ter um espaço de nomes, que são os nomes das funções que se podem usar, muito poluído, muito grande, e às vezes uma função com o mesmo nome de outra, e elas interferindo.
com uma sendo impedindo a outra de ser usada, porque o nome é comum, ou você não consegue nem entender, se organizar direito. Então, às vezes, é bom não externar tudo. Às vezes é bom selecionar a função, ou então deixar um nome. Se NumPy é um nome fica chato ficar digitando toda hora, um exemplo que a gente faz é abreviar. Então, import NumPy as é criar um sinônimo. O mais comum para NumPy é NP, embora você possa usar qualquer sinônimo. Então, agora, as funções existem, mas elas são invocadas por um apelidinho, np.sqrt. Bem, np.sqrt, e aí agora está funcionando. Certo? E para os outros. Esse é o jeito mais comum de se usar. Não importa TensorFlow STF. Então aí você usa digita TF. Nem estão todas as funções expostas, nem você deixou de importar. Nem você teve de importar uma por uma individualmente. Bom, é um meio termo para a organização das coisas que é o mais comum de se usar. Bom, lógico, para um programa muito simples, talvez você queira importar, nomear as funções que você está usando. Tendo feito isso, eu expliquei como que funciona, o que é isso. Né? O import é um comando que ele traz um pacote, que é um arquivo que tem um monte de funções já escritas. Você aqui vai aprender a fazer suas próprias funções e, portanto, você pode até fazer o seu pacotezinho que você vai apertar import e as funções vão funcionar aqui dentro. Bom, continuando aqui. Como eu falei, eu quero agora não fazer para um T só. Eu quero fazer para um monte de instâncias de tempo e ter o comportamento resolvido, né, do lançamento horizontal que está aqui. Então, aí dentro da função NumPy, eu tenho o objeto central do NumPy, que é o arranjo, array, que nós vamos usar quase como se fosse matriz. Embora dentro do NumPy exista também o matrix, nós vamos quase sempre usar o array como matriz também. A diferença lá entre arranjo e matriz para o NumPy é que algumas funções são definidas de forma abreviada num caso ou em outro. Tá bem? Mas vamos usar o array, que é mais fácil. Então, ó, np.array. np, porque está dentro do pacote NumPy, e aí array, entre parênteses, isso é uma função para definir um arranjo, que vai ser uma matriz, vai definir. E eu vou passar entre colchetes os números que eu quero, por exemplo, ó, 0 separado por vírgula, 0.3, 0.5, 0.6. Pronto. Agora, se você olhar, T é um vetor ou uma matriz, dependendo do abuso de linguagem que você quer fazer, contendo os números 0, 0.3, 0.5, 0.6. E eu posso agora calcular novamente a outra linha, ó, Shift Enter, calcular novamente a outra linha, Shift Enter. Veja lá. Veja lá. X agora são 3 números que foram calculados com os 3 valores de T. Então, a multiplicação aqui herdou a dimensionalidade do que eu passei T. Certo? Herdou. Então, ó, T vezes 0 vezes T virou X. E aí ele pegou o T, multiplicou por ele mesmo, multiplicou por G, multiplicou por meio e fez H menos isso. Então, o Y agora também tem 3 valores, ou seja, eu calculei 3 posições de X e de Y para 3 instantes de tempo desse lançamento. Tudo bem? E pode ser que eu queira uma coisa mais maior ainda, mais espaçada. Ah, eu quero um monte de pontos. Eu quero todos os pontos de 0 a 4 segundos a cada décimo de segundo. Então, é comum você usar aí uma função que faz isso, porque isso é um pedido muito comum. Uma delas, por exemplo, é o linspace. Linspace você passa, eu quero de 0 até 3 com 100 pontos. Essa função está dentro do pacote NumPy. Veja lá, np.linspace. Aí eu preciso saber um monte de funções. Infelizmente precisa, certo? Lógico que essas coisas são, primeiro que elas são mais triviais, né? As mais comuns você vai acabar sabendo de memória. Elas estão nos manuais todos, inclusive nesses que eu passei aí na pasta para vocês. E para funções mais complicadas, mais para frente, quando nós tivermos um programas mais sofisticados, talvez eu abandone o Jupyter, a gente vai usar o Spider, que ele já tem o recurso de auto-preencher as funções na hora, para você não ter de ficar lembrando muito. Mas vamos começar assim, que eu acho melhor para o entendimento. Então, ó, o que faz essa função? Ela cria um vetor de números de 0 até 3 com 100 pontos. Certo? Então começa em 0, acaba em 3 e vai num espaço que seja suficiente para dar 100. E se eu fizer isso aqui agora a impressão vai ser um monte de pontos, tá vendo?
X e Y. Todos os 100 pontos. Bom, agora eu já cheguei num ponto em que olhar para número já não é mais tão relevante, né? Já fica meio inumano fazer esse tipo de coisa. Bom, então o que eu vou fazer? Esse é o momento em que começa a ficar natural traçar gráficos. E aí eu vou aqui, ó, voltar aqui na minha importação, vou acrescentar outro. Eu poderia acrescentar embaixo? Poderia colocar em outra célula? Poderia. Mas eu estou tentando fazer o viés aqui de organizar as células conforme aquilo que está sendo feito. Então, uma célula importa todos os pacotes que eu preciso, outra define todos os números, e conforme o programa vai ganhando complexidade, porque você foi trabalhando nele, ele permanece organizado pela divisão de células e pelos textos explicativos que você colocou, mas ele vai se enriquecendo, mostrando para você que, muito semelhante a escrever texto técnico, programar também não é uma coisa linear. Certo? Você vai crescendo a complexidade desse jeito. Então, eu vou colocar aqui, eu vou importar uma função, from matplotlib import pyplot splt. O que eu fiz? Tem um pacote chamado matplotlib, é um pacote grande que tem todos os tipos de gráficos imagináveis, bidimensionais, tridimensionais. E dentro desse pacote existe um outro pacote, um subpacote chamado pyplot, que é para gráficos muito parecido com o que outras ferramentas como MATLAB fazem, gráfico direto de linhas. E aí, dentro desse pacote, eu vou até fazer a abreviatura mais não, PLT. E eu vou dar o apelido de PLT para esse pyplot. Se eu fosse escrever por extenso, eu quero usar a função plot, que faz um gráfico. Se eu fosse escrever por extenso sem importar, seria matplotlib.pyplot.plot, certo? Mas eu peguei aqui dentro do matplotlib e importei o pyplot. Só que eu importei o pyplot com um apelido que é o PLT. Então virou plt.plot, certo? plt.plot, e aí aqui eu passo o x e o y. O x e o y, que são a função plot, ela faz gráfico de linha em que você passa a sequência das coordenadas horizontais, x, e a sequência das coordenadas verticais, y, né, as abscissas e as ordenadas, e ele traça um pontinho em cada um dos pontos desse, né? O primeiro elemento de x, o primeiro elemento de y é um ponto, faz um pontinho, e assim por diante para todos, unindo com uma pequena linha reta, então dá a impressão dessa curva aí. Então ele fez o gráfico. E está aqui o gráfico do lançamento horizontal. Se eu fizesse só até o x, né, teria de parar por aqui, certo? Então, fiz um primeiro gráfico bidimensional, certo? Usando uma solução de um probleminha físico trivial, em que eu importei o pacote básico de funções e a forma de função gráfica mais simples que há. Bem? Vocês têm alguma pergunta até aqui? Então, ó, eu posso agora inserir. Aqui coloco tempo de simulação. Isso aqui não é código, é Markdown. Né? Aqui eu vou escrever também texto. E aqui a solução simulada. Tudo explicadinho. Né? Então, as equações horárias eu poderia ter que descrevê-las de forma mais clara. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a equação x igual a v0 vezes t. E isso aqui, para quem conhece, é linguagem de LaTeX. Não é uma coisa que tem a ver com Python nem com Jupyter, é uma coisa que existe há muito tempo. É uma linguagem de edição de texto, em substituição aí a Word, etc. Muito usada em artigos científicos da área de ciências exatas, mas
Ele admite você usar aqui se você quiser, para ficar uma equação de uma forma mais simples ou mais organizada de escrever. Aí eu fico com as equaçõezinhas aqui. Opa, digitei errado, faltou o porcento. Eu vou usar 2% para ficar uma em cada linha. Voilà. Estão lá as equações horárias. X igual a V0t, YH menos meio de GT quadrado. Tudo bem? Eu posso escrever texto, colocar figura e assim por diante. E eu tive uma solução para esse problema. Então, o que nós repassamos aqui? O que nós falamos, né, até esse momento? Primeiro, o que é a linguagem Python? É uma linguagem interpretada, é uma linguagem moderna que hoje ela está em muitos lugares, é possível fazer gestão de páginas de internet, é uma linguagem, acho que campeã de gestões de sistemas de empresa, mas que ganhou bastante fôlego dentro da área científica com o desenvolvimento desses pacotes que eu mencionei, especialmente popular na área de inteligência de máquina, aprendizado de máquina, inteligência artificial. Existem pacotes, os mais usados hoje são em Python, você nem consegue hoje em dia fazer muita pesquisa ou trabalho com inteligência artificial sem saber Python. Em outras áreas ele tem ganhado bastante força pelas razões citadas, as funções necessárias para praticamente tudo estão aí prontas, gráficos, equações diferenciais, sistemas lineares e assim por diante. E também estatística, que eu imagino que muitos de vocês precisariam para isso. Então eu adiantei aqui, como que você pode executar? Existem outras formas de executar que nós vamos abordar mais para frente. Mas essa acho que é mais didática no momento. Você instala o Anaconda, que já tem um pacotão com tudo que se precisa quase sempre para a computação científica. Dentro do Anaconda tem o Jupyter, que já vai puxar o Python dentro, e ele lhe dá essa interface bonita em que você consegue colocar texto, figura, documentar o seu código e ao mesmo tempo executar o seu código de uma forma interativa. Algumas vezes você vai encontrar cadernos como esse de Jupyter prontos para você seguir um tutorial e acompanhar uma aula. Lá no Coursera, por exemplo, se alguém fez um curso do Coursera, é muito comum em vários cursos as pessoas usarem o Jupyter para dar aula desse jeito. Em que você tem um caderninho, você tem um resumo da matéria e os códigos sendo executados quando é de um assunto específico. Então, eu revi o que são os pacotes, como que eles são usados, o que são variáveis, como que é. Então, na sequência, se você relembrar da nossa ementinha, deixa eu abrir aqui novamente. Eu vou abrir só para nós. Para nós olharmos qual que é a nossa proposta. Então eu tenho aqui, levantei um conjunto de probleminhas que vocês poderiam escolher. Nós vamos acabar resolvendo ou todos eles ou pelo menos uma parte deles lá nas últimas aulas, né? Para fins de verificar se todo mundo entendeu como que se usaria o Python para resolver esses problemas. Eu vou agora adiantar o que são cada um deles. Então, ó, coeficiente de atrito com vetor de força em corrida. Isso aqui é da área de biomecânica, fisioterapia, em que você tem aqueles testes em que a pessoa pisa ou caminha numa plataforma de força, mede as forças nos 3 eixos e o centro de pressão e consegue calcular o coeficiente de atrito que a pessoa está usando. Então, é um cálculo de processamento de sinais, né, filtrar os sinais e um cálculo de física básica. Cálculo de medida de informação em dados de corrida, também da área de biomecânica. Como eu falei, esses problemas são da minha experiência ou de coisas que eu já li ou que eu já fiz. Cálculo de medidas de informação em dados de corrida. Então, é quando você tem alguma medida de corrida, por exemplo, da plataforma de força ou da inclinação que a pessoa está correndo, andando, através de um acelerômetro ou de um giroscópio. E aí você vai fazer uma medida de informação, que é você calcular se a pessoa está oscilando mais ou menos. E aí você tem essas medidas de informação baseadas em sistemas dinâmicos, entropia, esses assuntos que são da área de processamento de sinais. Agrupamento de características de fósseis de bivalves. Esse é um problema em que a gente tira fotos de um monte de bivalves e faz, usando a imagem, medida do tamanho, da área, se ele tem algum orifício, se não tem, e tenta usar uma técnica do tipo PCA, que nós vamos ver mais para frente, para agrupar se existem características comuns entre os bivalves. Desenho de rastreamento, movimento, medida em sistemas de aquisição.
Então, esse anterior era de paleontologia, esse aqui é também de educação física. Então, você tem esses sistemas que medem o movimento das pessoas usando pequenos marcadores, e a gente vai ver o gráfico 3D do ponto que está medido e acompanhar esse gráfico. Então, problema que vai envolver processamento de sinais e filtros. Modelo de simulação de eventos sísmicos é uma frase genérica de simulação de propagação de ondas em sólidos, né? Que é muito usado na sísmica. Então, é resolução de uma equação diferencial de 2 dimensões ou de 3 dimensões, equação diferencial parcial. Né? Vamos pegar o modelinho e resolver e simular numericamente a equação diferencial parcial. Biomecânica de tarefas cotidianas é também você medir a força, ou a aceleração, ou o torque de alguma coisa que foi medida usando um daqueles programas de rastreamento de movimento, também é da área de educação física. Simulação de modelo astronômico da Terra, esse é um problema mais básico de física, que é você fazer gráficos de variações da órbita de um planeta, como solução do problema de 2 corpos da física. Geração de filogenias automáticas é quando você pega um padrão geneticamente rastreável, por exemplo, a sequência de uma proteína, e tenta, entre várias espécies, e tenta mostrar o parentesco genético entre elas. Modos de vibração em raízes também é um problema de solução de equações diferenciais parciais, dentro da área de vibrações, Heiser, né, um componente da exploração de petróleo, em modos de vibração de você detectar e simular frequências naturais e o modo que esses componentes estruturais vibram, né? Que é parte tanto do projeto quanto da análise do funcionamento. Então, eu propus alguns probleminhas aqui, e aí eu fiz uma votação para a gente resolver, para a gente pegar nas últimas 2 aulas, ou todos, se der tempo, ou só alguns, e vamos resolver. Como seria usando o conhecimento que a gente aprendeu? Faz isso, faz aquilo, para ficar ilustrado. Então, essa é a nossa motivação. Se alguém tiver alguma sugestão muito fora e todo mundo aceitar, também pode ser mudado. Aí, o que nós vamos fazer na próxima aula? Vou voltar, na verdade, um passo. Porque o que eu fiz aqui, eu mostrei como que eu instalo, executo e rodo o programa. Né? Então, baixa o Anaconda, instala, abre o Jupyter, aperta esse botãozinho e começa a fazer, e simulamos um probleminha de lançamento vertical da física. Mas aí nós vamos voltar um passo e falar coisas mais básicas que eu entendo que muitos de vocês não tenham. Uma noção mais clara do que é memória, do que são variáveis, do que é processador, do que é programa. Uma coisa muito importante que muita gente esquece quando está programando coisas científicas, quando está fazendo contas, que no computador as coisas são representadas com precisão finita, então é muito importante entender número em ponto flutuante. Os tipos de variáveis, variáveis de texto, variáveis lógicas, a lógica de programação, aquelas coisas de controlar o programa, if, else, for, laços, o básico do básico do básico da programação, e comparar isso com uma outra linguagem. Então, a próxima aula é uma aula, um passo atrás, na verdade. Vamos voltar ao básico e o que é programação, como que funciona o processador da memória e como que a gente acessa isso dentro do Python, aqui usando o Jupyter, tudo bem? Aí depois, nós vamos entrar em coisas mais avançadas da linguagem, depois em realmente coisas científicas. Filtro, filtragem, suavização de dados. Eu sei que todo mundo que lida com dados variando no tempo precisa fazer, então vamos fazer uma abordagem disso e como foi feito no Python e no SciPy. Sistemas lineares é uma coisa que a gente esquece, mas a gente faz o tempo todo, né? Se resolver um conjunto de equações, existe isso até na nutrição, né? Escrever uma dieta é levantar as variáveis de um sistema linear. Isso aqui é mais raro, quer dizer, é mais raro de se ver a pessoa usando, mas implicitamente ela precisa, que são os vetores e funções. E aí essas coisas mais avançadas que podem interessar para uma pesquisa avançada, algoritmos de ordenação e agrupamento, eu coloquei nome de 2 aqui importantes. Análise moderna de dados é como você, nos seus dados, variando no tempo, identificar algum tipo de comportamento do sistema dinâmico. Por último, estatística, que quase todo mundo acaba fazendo nos tipos de estatística. E no final, tentar resolver alguns daqueles problemas propostos de motivação. Então, essa é a nossa ideia geral. Então, hoje, o que eu fiz? Eu mostrei, olha, Python é isso, é aquilo, está nesse contexto. Você, para já começar a usar, o que você pode fazer? Instala esse negócio aqui, ó, anaconda.com/distribution, download, aperta download. Instala, ele vai instalar o Anaconda Navigator, que é esta janela aqui, com uma série de módulos. Nós começamos usando o Jupyter Notebook, depois nós vamos usar um pouco do Spider também. Mas aperta aqui Launch e você vai lançar vai abrir o notebook no seu navegador.
Ele abre essa telinha com as suas pastas e você vai lá e cria um novo caderno, né? Ele chama isso de caderno, notebook. E você aqui consegue fazer código e texto na forma como nós estamos fazendo. Veja que aqui você consegue mudar o nome, né? Do seu caderno, aula 1, Python. Então isso aqui pode ser salvo, você pode salvar no seu computador, você pode baixar como o arquivo dele IPYNB, que você pode abrir em outro computador, ou você pode baixar só o código, só a parte dos programas. Você pode baixar o HTML dessa página, e assim por diante. Pode baixar um PDF, para isso aqui virar um documento. Tudo bem? Eu vou baixar esse caderno aqui só para vocês terem de exemplo e vou colocar lá na nossa pastinha para vocês testarem depois. Então, se quiserem, né? Então aí você vai poder, na hora que você instalar tudo, chegar aqui na pastinha que você baixou, por exemplo, a pasta Downloads, se você baixou, vai ter aqui o arquivinho que você baixou, Python para Ciência. Aí você clica aqui e abre. Você vai conseguir abrir, vai estar com o caderno aqui, para você apertar Shift Enter e executar. Você vai ver a execução acontecendo. Certo? Então, isso foi uma motivação inicial para você ver como tudo funciona, como tudo começa e para onde que nós queremos caminhar. Tudo bem? Como vocês viram lá no e-mail, então vocês podem fazer, as aulas ao vivo são nesse horário, segunda, quarta e sexta. Vocês podem fazer perguntas aqui pelo chat na hora, nós vamos tentando tratar e eu vou seguir mais ou menos essa emenda. Tem a opção de vocês terem dúvidas diretas para correção de programas próprios, mas aí é por meio da listinha do WhatsApp, e aí você me faz as instruções lá, o depósito, se houver interesse. Quem está só aprendendo, só para ter uma ideia, talvez não interesse tanto, talvez seja só executar o que eu estou mostrando aqui. E aí ver se vocês conseguiram acessar também a pastinha com o material. Falando do material que está lá, deixa eu mostrar também. Deixa eu mostrar o material que está no Dropbox. São os seguintes textos. Primeiro você tem este daqui. Uma introdução prática à programação em Python. É muito legal de se acompanhar, certo? Ele vai passar devagarzinho todos os tópicos da programação da linguagem, que é o que nós vamos falar na aula seguinte e começamos a falar hoje. E inclusive vai avançado, faz até interface gráfica, janelinhas com Python, assim por diante. Faz um negócio bem avançado, um livro grande. Outro material interessante aqui é esse aqui, Python para simulação. Esse já é mais científico, né? Simulação numérica com Python. Então ele vai passar alguns principais problemas, certo? Alguns principais problemas, cálculo de integrais, cálculo de equações, e ele começa com uma introdução também, certo? Então, o que nós estamos propondo fazer nesse curso aqui é mais ou menos o que este livro aqui faz. Esse que está P4C Python, Programming for Computations, Gentle Introduction to Numerical Simulations with Python. Esse é o que eu estou tentando acompanhar mais ou menos, porque ele vai ser rapidinho na programação, direto, e já vamos entrar naqueles temas que são de computação científica. Então, vocês podem, se quiser acompanhar alguma coisa, pode acompanhar. Então, tem mais os PDFs ali sobre estatística, né, que são mais específicos também. Alguma coisinha eu vou tirar de lá, mas o grosso é isso aqui. Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Como eu falei, as gravações da aula também ficam lá na pasta compartilhada com vocês, pelo link. Então, lógico que não deve ter dado tempo de vocês rapidamente, devemos rapidamente acompanhar isso. Eu fiz mesmo para dar uma cara de é assim que faz. Eu sugiro que vocês tentem fazer, certo? O que vocês tentem repassar esse pequeno probleminha que eu fiz aqui.
E as aulas vão ter duração de 1h15 a 1h30. Tipicamente entre 1h15 e 1h30. Eu marquei lá 1h30, mas entre 1h15 e 1h30. Agora já deu 1h13, né? Por que a pergunta? João Rafael, onde mesmo estão esses materiais? No e-mail que vocês receberam tem o link numa pasta Dropbox para vocês olharem esses materiais. Tudo bem? Inclusive a gravação da aula. Se você já quiser ir programando, mais uma coisa, vocês já vão programar. Se vocês já irem programando, eu aconselho vocês já baixarem o Anaconda, já instalarem e começarem a usar para a próxima aula. Porque aí você, enquanto eu vou falando, vai tentando fazer. Se faltar alguma coisa, aí você dá uma pausa, me pergunta, pede para esperar, ou então termina depois da aula. Porque lembra, a gravação fica disponível e, além da gravação ficar disponível, esses caderninhos que eu faço também vão ficar lá na pasta para vocês acessarem. Então, mas eu aconselho você durante a aula tentar mexer um pouquinho também para acompanhar, na medida que você achar que consegue. Quem não quiser instalar ou não puder, lembra da outra opção que eu indiquei, o Google Colab. Entra lá na página do Google Colab, certo? E você, basta ter uma conta do Google, e você vai abrir isso aqui, ó. E isso aqui é um Jupyter Notebook, só que com a carinha do Google, com a carinha que ele colocou, e você funciona aqui, ó. Import, deixa eu escrever aqui, import numpy snp, shift enter, certo? Ó, tá vendo? E isso aqui não está rodando no meu computador, isso aqui está rodando na nuvem do Google, certo? Não precisaria ter instalado para isso aqui funcionar. Então, aí eu poderia ter feito t igual a np ponto linspace 0,3,100. Tá lá, executei, tá vendo? Aí eu faço x igual a os parâmetros que eu coloquei, v0 igual a 2, h igual a 12 e g igual a 9,81. Shift Enter. Aí eu faço x é igual a v0 vezes t, y igual a h menos 0,5 vezes g vezes t vezes t. Certo? Então, eu estou fazendo basicamente a mesma coisa. Olha, import from matplotlib import pyplot splt. Pronto. E aí eu faço plt.plot x,y. Olha lá, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu posso também colocar comentários aqui, ó. Eu posso inserir uma nova célula de código ou de texto, tá vendo? Aqui ele chama de code cell, mas isso aqui é o Jupyter Notebook instalado dentro do Google. Então, ó, vem aqui, ó, inserir um textinho, posso colocar, ó, equações horárias, certo? Eu posso colocar as equações, posso colocar negrito, itálico, inserir figura, inserir hiperlink, aqui tudo dentro. E isso aqui eu não precisei instalar, se isso for uma dificuldade para alguém, ou o seu computador é muito lento, esse tipo de coisa. Os dados que nós vamos usar trabalhar, é possível importar de qualquer lugar, exportar de qualquer lugar, certo? Excel é um negócio meio chato, porque é Microsoft, mas o Python importa e exporta do Excel sim. Às vezes, como eles trocam muito de versão, o Excel, pode acontecer de você ter de exportar, chegar lá no Excel e fazer exportar para CSV, como o rapaz aqui está falando. E aí vai funcionar, direto. Mas, às vezes, nem precisa exportar para CSV. Dependendo da versão do Excel, ele funciona mesmo no XLX mesmo. Tudo bem? Então, sim, nós vamos fazer algumas coisas que pode ser tirado do Excel. E um dos exercícios vai ser puxar de um arquivo de CSV, puxar de arquivo Excel, puxar de outros exemplos simples para vocês lidarem com os dados de vocês. Tudo bem? Então, eu fiz aqui rapidamente de novo o mesmo exercício, olha, usando o Google Colab. Então, para as atividades desse curso, que não vão ser coisas de grande processamento, você talvez não precisaria nem instalar, tem essa opção. Então, mas aí eu aconselho que você olhe um pouquinho também sozinho, tente refazer esse caderninho que está aqui, que eu acabei de colocar lá na pasta. Ou, e se necessário, reassista a aula, né, o pedaço da aula com o arquivo de vídeo que nós colocamos lá. Tem mais alguma pergunta?
Então, como eu falei, na próxima aula nós vamos voltar um passo, mergulhar nos básicos da programação. Vamos ficar a próxima aula só mexendo com programação básica, entender o que é programar, como funciona o Python. Aí essa coisa meio rápida que eu fiz aqui vai ficar mais digerida para depois entrar em ferramentas. Mais alguma pergunta? Acho que não. Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo interesse nesse curso e bom dia, bom trabalho para vocês.